O tempo passa, o tempo voa e nossa amizade continua numa boa, né não? Ai, ai. Eu espero que sim. Pelo menos eu acredito. Tenho muita amizade por você, apesar de não conhecê-lo. Mas creia que a minha gratidão é sincera e todos os dias eu oro a Deus por você que assiste essas pequenas mensagens. E eu peço a Deus que, apesar dessas mensagens serem simples, que elas possam de alguma maneira abençoar a sua vida, levando você para mais perto do Senhor. Vamos à Bíblia? Texto João, Evangelho de João, capítulo 13, e eu vou ler os versos 6 e 7. Está escrito assim: Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Era noite de quinta-feira, Jesus estava ali para tomar uma ceia com seus discípulos. Então ele pegou uma toalha, uma bacia, colocou água na bacia e foi lavando os pés de cada um dos discípulos. Quando chegou para lavar os pés de Pedro, foi aí que Pedro disse assim: O Senhor vai lavar meus pés? Como quem diz assim: eu não estou entendendo. Por que o Senhor está fazendo isso? Eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Geralmente quem fazia isso era um escravo, um empregado, um servo. Na cabeça de Pedro, Jesus estava sendo humilhado com aquela atitude. E por isso que ele disse assim: o Senhor vai lavar meus pés? Como assim? E aí Jesus respondeu estas palavras: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Oh, bendito Cristo! Jesus estava dizendo assim: Pedro, eu sei que você não está entendendo. Você está pensando que eu estou sendo humilhado, mas um dia você vai compreender que eu estou sendo apenas humilde. E a humildade é uma das mais lindas virtudes que um ser humano pode ter. Jesus sabia que quando Pedro se convertesse, ele iria ver a vida, a si mesmo, as pessoas com outros olhos, porque assim a visão de Deus altera a nossa visão a respeito de nós mesmos e dos outros e do mundo. Jesus estava ali lavando os pés dos seus discípulos, não apesar da sua grandeza, mas por causa dela. São as pessoas grandes que servem, são as pessoas grandes que agem com humildade. A visão de Deus é muito diferente da visão do homem, por isso que o profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus estão muito distantes dos nossos pensamentos. Assim como o céu está distante da terra, os pensamentos de Deus estão distantes dos nossos. Mas quando nós nos convertemos ao Senhor e nossa mente se abre para as verdades eternas, então nós passamos a enxergar com os olhos de Deus. Por isso que Jesus disse: Pedro, eu sei que um dia você vai compreender. Um dia você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Porque Jesus sabia que Pedro se tornaria um homem verdadeiramente humilde. E ele também viveria para servir os seus semelhantes e daria a sua própria vida por causa do Evangelho. Seria martirizado por causa do seu amor a Cristo e às pessoas. Que Deus nos abençoe. Que o nosso sentimento seja esse: humildade e serviço, à semelhança do nosso Mestre. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo exemplo de Jesus e te pedimos: muda, Senhor, esse nosso coração cheio de orgulho, de vaidade, de egoísmo, Senhor, e ajuda-nos a sermos pessoas verdadeiramente humildes e que tenham um coração disposto a servir, ajudar e abençoar as pessoas. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém.